o futuro do trabalho na era digital, nesse novo mundo que está aí. E eu vou começar aqui trazendo alguns achados, fazendo algumas provocações, né, para tentar ajudar o debate e a intervenção aí, eu desenvolver isso junto com o Adalberto, com o Walter e com aqueles que estão conosco interagindo. E aí eu trago alguns achados de uma live e de alguns textos que andei lendo, e um deles é do professor Márcio Postman, que é um professor da Universidade de Campinas e da Universidade Federal do ABC. E foi presidente, né, do IPEA, no governo Lula. Governo Lula, governo Dilma. Enfim, uma frase que me marcou muito nessa live que eu assisti do professor Postman, e eu acho que é um divisor, né, uma frase que é um divisor dessa discussão, é que ele diz o seguinte: olha, gente, mais do que uma época de mudanças, nós estamos vivendo uma mudança de época, uma mudança de era. Isso até faz remissão a algo muito parecido com o que Adalberto andou colocando em nossas conversas anteriores, sobre o que alguns historiadores, notadamente a Lilian Schwartz, fala que o século XXI começou agora, nesse pós-pandemia. Na verdade, aqui é um pouco, já vinha de antes, porque a mudança no mundo do trabalho, com essas novas tecnologias, já vem acontecendo mesmo antes da pandemia. O que a pandemia fez foi, talvez, acelerar esse processo. E ele fala que é um pouco daquilo da teoria da inovação, né? É destruindo riqueza velha, construindo riqueza nova. E isso é o contexto em que esse novo mundo do trabalho está se colocando. Ele fala em 3 grandes transformações, o professor Postman, que é uma retomada, em novos termos, né, de uma volta do eixo dinâmico da economia mundial, do Ocidente para o Oriente, para a Eurásia, né, aí, notadamente China, Índia, a própria Rússia. E um outro ponto dessas 3 grandes eixos de grande transformação é a inclusão, o ingresso na era digital, quando a gente se desconecta mais daquele plano material, agrário, industrial, para um novo tipo de economia. E, por fim, a reconfiguração do trabalho, que é o nosso tema fundamental de hoje. Ele entende que o trabalho ainda permanece de uma forma central na vida das pessoas, mas uma reconfiguração disso, que a Revolução Industrial, tanto a primeira Revolução Industrial, mais centrada na Inglaterra, como a segunda Revolução Industrial, mais a Alemanha e Estados Unidos, foram muito focados no trabalho que ele chama de trabalho de produção, que é aquele trabalho fora de casa, no escritório, né? E que isso criou toda uma agenda de pertencimento, toda uma lógica de relacionamento com isso. Ele fala numa retomada de um trabalho que ele chama de trabalho de reprodução, onde se inclui o trabalho remoto, o home office, enfim, as várias formas de trabalho feito em casa ou remoto, né? E a grande discussão que ele coloca nisso é o papel do Brasil, como o Brasil vai se colocar diante dessa nova reconfiguração mundial, e um debate que aí eu quero já ir provocando os nossos debatedores aqui, no novo papel das instituições. Que simplesmente as instituições que trabalham com a questão do trabalho hoje, notadamente aquelas instituições que trabalham na defesa do trabalhador, os sindicatos, os partidos mais à esquerda, os partidos progressistas, esse modelo, hoje não, dessas instituições, enfim, não dá mais conta. Porque o trabalho hoje, ele não tem mais esse sentido de pertencimento. Você não está mais numa fábrica, a tendência é cada dia mais esse trabalho menos localizado, menos juntando um grupo de pessoas e coletivos. Então, isso leva a um desafio muito grande no relacionamento com esse novo modelo de trabalho. E aí eu levo, aqui, fazendo essa introdução, trago aqui para o debate a pergunta para os meus debatedores, meus colegas aqui, Adalberto e Walter. Enfim, qual o futuro do mundo do trabalho nessa era digital?
Quem quer começar? É em ordem alfabética novamente ou volta já que é... Volta, volta. Não, a ordem alfabética. Eu sempre fui o último na turma, na classe. Vai lá, Adalberto, vamos. Na verdade, o que é interessante nesse texto provocativo inicial de Linhares, e também na fala de Postman, e de outros especialistas na área do trabalho, não só de referência nacional, mas também de referência internacional, e eu gosto muito dessa ideia de que nós estamos em outra era. E aproveitando a pandemia como um divisor de tempos, não cronológicos, mas de tempos de fenômenos. Então, a pandemia como um fenômeno, mais do que sanitário, um fenômeno social, ela marca um novo tempo, vinculado às novas tecnologias e vinculado também a essa questão do trabalho. O trabalho não é mais aquele trabalho da era industrial. Então, o que Postman faz referência é o trabalho que existia na era industrial é totalmente diferente da era digital. Então, nós estamos numa outra era, é mais do que a era do conhecimento, né? E isso demarca um novo tempo. Então, eu sou muito simpático a essa questão. E isso vinculado à desindustrialização da nossa economia, a uma entrada equivocada na globalização, fez com que, no Brasil, você tivesse aquilo que a gente chama comumente, vulgarmente, de trabalho precarizado, trabalho temporário. Esses trabalhos, eles existem e nós não temos, e a gente não sabe, não tem macete, não tem jogo, não tem swing para discutir com esses trabalhadores. Então, como é que eu vou discutir, organizar, como é que eu vou trabalhar a organização desses trabalhadores? Eu tinha o sindicato, antes eu tinha diversos tipos de entidades que organizavam a sociedade. Ou seja, o eleitor tinha um partido, o estudante tinha a sua associação, o trabalhador tinha o sindicato, mas esses novos trabalhadores, essa forma de trabalho, ela não tem uma forma consequente para que essas pessoas se organizem. Portanto, o futuro do trabalho, ele passa a ser totalmente diferente da era industrial. E nós precisamos lidar com essa novidade. Esse é o grande... Talvez até, Walter, por estar hoje à frente de uma entidade que explora muito o empreendedorismo, que tem a ver muito com essa história da relação do trabalho, possa dar uma contribuição até mais de conteúdo, mais profunda a esse debate. Mas eu não tenho a menor dúvida que nós vamos ter que conversar com essas pessoas. Posso me dizer uma coisa interessantíssima, as profissões mais... o número de trabalhadores que existe mais hoje no país, no Brasil hoje, a primeira são os empregados domésticos, depois você tem os empregados de segurança pública e privada, e terceiro você tem os empregados, os entregadores. Ora, essa multidão de pessoas, elas não têm uma organização social. Então, se ela não tem uma organização social, eu tenho dificuldade de chegar até elas. E com essa dificuldade de chegar até elas, eu tenho dificuldade de comunicação. Então, ela vai ter que se comunicar com alguém, porque todo esse pessoal, todo esse mundo, é um mundo que dialoga, é um mundo que interage. E as formas clássicas de organização, inclusive as formas clássicas de esquerda, as de direita também, as formas clássicas de esquerda, elas não sabem se comunicar com esse mundo. Talvez por isso que as fake news tivessem tanto sucesso em 2018. Acho que esse é um mundo do trabalho mais horizontalizado, não especialista, fragmentado, ele é multidisciplinar, né? Então são pessoas que ocupam esses cargos e têm uma formação totalmente diferente daquilo que faz. Então, e mesmo quem se forma hoje como professor ou como um engenheiro, ele vai ter que agregar mais valor de maneira mais multidisciplinar, porque aquilo que foi aprendido lá na escola é insuficiente para tocar o mundo e a vida.